Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. Estava lendo a Bíblia e eu percebi que em várias histórias Deus nos ensina uma questão muito importante. O quê? O que nos está ensinando? Veja, antes de uma pessoa conquistar, receber essa vitória, essa pessoa precisa vencer um gigante. Olha, são várias as histórias. A mais famosa é Davi. Davi teve que lutar e vencer ao gigante Golias. Mas também tem outra muito interessante. Diz que Israel finalmente decidiu entrar na Terra Prometida e tomar posse da Terra Prometida. Só que a primeira cidade que teve que lutar e vencer é a cidade de Jericó. E Jericó tinha uma característica muito interessante. Essa cidade estava cheia de muros grandes, gigantes. E aí então eles pensaram, nossa, que desafio. A história final é que eles venceram e conquistaram a Terra Prometida. Mas tiveram que vencer esse gigante, esse muro gigante. Olha que interessante. Isto nos leva, pelo menos a mim me leva a acreditar que assim, antes de vencer, antes de conquistar, antes de receber a bênção, precisamos vencer um gigante. Mas esse gigante atualmente não está assim fora. Esse gigante está dentro de nós, em nossa mente. É o gigante do medo, o gigante da insegurança, de achar, não vai dar certo. É o gigante do desânimo. Muita coisa, muito esforço. Esse é o gigante que está aqui e que infelizmente nos está roubando a oportunidade de receber a vitória. E olha, isto não é novo, porque a Bíblia diz que, por exemplo, quando Moisés com o povo de Israel já estava perto da terra prometida, ele enviou 12 homens para ver como era essa terra prometida. Aí eles voltaram, desde eles, que falaram? Não vai dar certo, Moisés. Olha, o povo de lá são gigantes e nós somos como gafanhotos. Qual foi a história final? A história final dessa situação é que realmente eles não tomaram posse da terra prometida. Essa geração não entrou, ficou 40 anos dando volta no deserto. Então, não era pela falta de capacidade, não era porque Deus não desejava, era pelo medo que essa turma tinha. 10 pessoas decidiram por todo um povo e falaram, não vai dar certo. Então, hoje eu quero te falar sobre essa questão. Talvez, neste momento, o Senhor te está entregando uma bênção, uma conquista linda, está aí na tua frente. Mas talvez o gigante do medo, da insegurança, do desânimo, está te impedindo tomar posse dela. Então, esta aula vai ser bem importante na tua vida, porque como consequência desta grande verdade, você vai se livrar desse gigante, vencerá e conquistará. Amém. Então vamos aprender umas verdades lindas para as nossas vidas. Nesta parte da aula, quero te falar de uma grande verdade. Que quando estamos na portinha da promessa, de tomar posse daquilo que o Senhor deseja em nossas vidas, muitas vezes aparecerá o gigante. Muito bom? Então guarda isso. E como saber disso? Eu vou usar nesta parte da aula a história de Davi. É bem interessante a história de Davi. Davi também é chamado, olha, pela própria Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. Que interessante. Um homem segundo o coração de Deus. Que lindo. Mas também a Bíblia nos mostra que Davi era um ser humano como você, como eu. Davi também tinha seus momentos de dúvidas, seus momentos em que errava, pecava. Davi também tinha seus momentos assim de tristeza, de angústia, chorava, como você, como eu. E Davi também tinha medo. Essa é a questão. Você acha que Davi não tinha medo? Claro que sim. Mas o que o faz diferente? Olhando para a história de Davi, nós podemos acreditar que realmente Davi, ele tinha convicção de que o Senhor o acompanhava. Essa é a questão. Ok? Então, qual seja a situação difícil que estava na sua frente, qual seja o gigante que ele tinha que lutar e vencer, se lembrava, o Senhor está comigo. Como saber disso? Tem esta história muito poderosa, esta palavra que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 e 47. Diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu,
Falou isto para Golias, o gigante Golias. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha que afirmação, que convicção. Você, gigante aí, você vem com a espada, vem com essa capacidade de vencer. Ao final, Golias era um homem preparado para lutar, para a batalha. Mas Davi que falou? Eu estou aqui, não com espada. Não, nada disso. Eu estou com o Senhor dos Exércitos. Então, isso que eu quero te dizer nesta parte da aula. Davi está na frente de um gigante. Ele sabe que é um momento determinante. Ou é vencer ou morrer. Mas ele diz, eu vou entrar nessa. E eu vou avançar. Por quê? Por que fez isso? Porque ele acreditava totalmente na força, no poder do Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Lembra? Os gigantes atualmente, onde se encontram? Em nossa mente. Eu vou te falar algum deles. Por exemplo, diante de um momento novo para conquistar, para vencer, vai surgir um gigante desse medo de fracassar. Ai, se não dá certo. Ai, se... Não, melhor não, tenho medo de fracassar. Pronto, é um gigante que te está roubando a oportunidade de vencer. Outro gigante, a opinião dos outros. Que vão a dizer o povo? Me vão achar louco, louca? Melhor não, melhor deixo assim. Não, olha, na minha idade. Não. A opinião dos outros é um gigante que nos impede. Também outro gigante, a falta de recursos. Não tem como eu assumir esse desafio. Me falta recursos. Não. Se talvez em outra época, quando eu estava solteiro, quando eu, por exemplo, era jovem, pronto. São gigantes, lembre, são os gigantes da nossa época. Outro, o gigante da comparação. Não. Olha, o outro tem mais capacidade, estudou melhor, eu não. Não. Olha onde estou morando, olha a minha casa, aqui. Não. A comparação é outro gigante. Então, são vozes que continuamente estão dizendo aqui em nossa mente, não vai dar certo, deixa para lá, olha, não. Conquistar já não vai dar. Veja, são gigantes que nos estão roubando, do mesmo modo que Davi. Davi estava aí, diante de Golias. Mas ele lutou. Por quê? Porque ele falou, eu estou com o Senhor dos Exércitos. Eu confio. Mas se tem uma coisa que eu quero te lembrar da história de Davi. Você sabe totalmente. Davi, diz a Bíblia, que ele cuidava das ovelhas do seu pai. Muito bom, tranquilo. Até que um dia, ele teve que lutar contra Golias. E quando venceu ao gigante, a sua vida deu uma virada total. Essa é a questão. O gigante Golias não o encontrou lá cuidando de ovelhas. Não quer dizer que não seja importante. Era importante. Mas não foi aí. Onde apareceu quando ele estava perto da bênção que se tornaria uma pessoa diferente, famosa em Israel. Ou seja, o Senhor nos está dizendo aqui, olha, se por acaso você tem um gigante aí na tua frente, é porque o Senhor deseja te promover. É um momento bom para identificar e dizer, então, se tem um gigante do medo, do fracasso, do desânimo, é porque aquela situação é boa para mim. Vou vencer com a ajuda do Senhor. Vou vencer. Porque ao final foi isso que Davi falou. Davi falou para o gigante Golias, olha, interessante. Toda esta multidão, falou para Golias, toda esta multidão saberá que o Senhor salva. Ele falou, eu tenho convicção que eu vou ganhar nesta. É assim que você deve lutar contra o gigante quando está aí na portinha da promessa. A história de Davi, quando lutou contra Golias, é linda, não? É maravilhosa. Veja, a Bíblia está dizendo que Davi, ele confiava totalmente no Senhor. Ele tinha convicção que o Pai Celestial, o Senhor dos Exércitos, estava aí com ele. E, sobretudo, ele sabia que a conquista, com certeza, aconteceria. Ainda assim, Davi teve que lutar contra
Golias. Essa é essa parte que eu quero te falar aqui nesta aula. E que, olha, o milagre, claro que existe, mas também precisa da nossa intervenção, da nossa parte. Claro, a parte humana, o sobrenatural, deixa ao Senhor, mas a parte humana é nossa. Davi teve que lutar, ok? Por quê? Por que falo disto? Porque hoje existem pessoas que querem milagres na sua vida, na sua casa, glória a Deus por isso, mas não querem fazer nada. Espera, não é assim. Vou te dar alguns exemplos. Alguém quer que seu matrimônio seja restaurado. Amém, que bom. Mas não quer perdoar a sua esposa, não quer perdoar a seu marido. Não, essa parte te corresponde. O milagre da restauração de um matrimônio restaurado, curado, claro que acontece. Mas o perdoar pertence a nós. Outro, eu quero prosperar financeiramente. Que bom, glória a Deus por isso. Mas para que isso seja realidade, esse milagre chegue em nossa vida, precisamos ter disciplina. Disciplina, por exemplo, financeira. Parar de estar gastando por impulso emocional. Espera, essa parte nos corresponde, ok? Essa parte é nossa. Então o Senhor diz, claro que haverá prosperidade na tua empresa, no teu trabalho, mas você precisa fechar algumas coisas, algumas continhas aí. Que mais? Eu quero paz na minha vida, minha cabeça está estourando. Glória a Deus, o Senhor deseja te entregar paz. Mas para isso, é necessário deixar de estarmos querendo solucionar o problema de todo mundo. Sobretudo alguns problemas que não pertencem a nós e que não tem como eu entrar nessa. Percebeu? Então, o que eu quero te dizer nesta parte da aula? Que nós precisamos respeitar esse processo, o processo para que chegue o milagre, ok? E esta questão não é nada novo, não estou inventando nada assim só da minha cabeça. Por exemplo, você lembra na história, no Novo Testamento, diz que havia um cego e ele ouve que Jesus estava passando por aí, pertinho, aí onde ele se encontrava. Aí o cego poderia pensar, bom, se é meu dia de sorte, não? Jesus virá e me vai curar. Você lembra? Foi assim que aconteceu? Não aconteceu assim. Primeiro que não existe boa sorte. O que aconteceu? O cego começou a falar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Essa é a parte que correspondia ao cego, ok? Aí Jesus o viu, se aproximou e o curou. Um milagre aconteceu. Mas veja, antes do milagre, teve a intervenção humana. Então, isso quero te dizer aqui, que é necessário nós também fazer a nossa parte. E para que isso seja realidade, então precisamos de perseverança. É o que nos diz aqui o livro de Tiago. Primeiro capítulo, versículo 4, diz assim, a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, a perseverança nos deve levar a concluir aquilo que iniciamos, para que sejais maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. Então, o Senhor deseja te entregar um milagre, a bênção sim, mas Ele também está trabalhando no processo. É no processo que Ele nos está ensinando a vencer os gigantes, aquele gigante do medo, da insegurança, do fracasso, da falta de recursos. Tudo isso o Senhor está nos ajudando a vencer aí no processo, porque Ele sabe que isso pode atrapalhar muito mais na nossa frente. Então, Deus, o Pai Celestial, Ele te está treinando, ainda que pareça que não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Essa é essa questão. Olha, hoje mesmo você talvez está clamando por um milagre. Como eu falei, pode ser matrimônio, pode ser na empresa, com os filhos, diversos pedidos. E você pode fazer todos esses pedidos ao Senhor. Só que aí, nesse momento, lembra, qual é minha parte? Qual é minha parte? Porque eu também preciso entrar nesse processo. Que é o que devo abandonar? Que é o que devo vencer? Qual é o gigante que está aí atrapalhando minha casa, minha vida? Ok? Eu não sei. Pede ao Espírito Santo. Ele te ajudará. Olha, o Espírito Santo te vai ajudar imediatamente a identificar
Só que quando ele te fale, não questiones, não justifiques, muito menos venhas a dizer, é que também na minha vida, na minha situação. Porque se justificamos, não vamos receber a bênção, a vitória não chegará em nossa vida e o pior de tudo, o gigante estará aqui, dominando nossa mente, nossas decisões. Então, entra no processo do milagre, porque também precisa fazer a tua parte. A parte humana, o sobrenatural, deixa ao Senhor. Mas seja como aquele cego. Ele falou, e falou forte, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus ouviu e se aproximou. É assim, faz a tua parte. Glória a Deus. A história de Davi inicia de um modo sobrenatural com Golias. E claro, ele venceu. Mas essa história não foi o final, ok? Foi o início. Logo vem coisas tremendas na história de Davi, que inclusive você conhece. E mais, ele se tornou o rei de Israel, o rei mais famoso na história de Israel. Ao ponto que ele recebeu um privilégio único. Que o nosso Senhor Jesus, o Salvador do mundo, venha a ser conhecido como o filho de Davi, o descendente de Davi. Olha que coisa linda. Mas veja, essa história do sobrenatural, do milagre, inicia com Golias. Venceu o gigante. Logo vieram mais e mais bênçãos. Por isso que o Senhor diz assim, eu quero que você venha a vencer aquele gigante que está na nossa mente. Porque se não vencemos esse gigante, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer coisas novas na tua vida, na tua história. O Senhor ainda tem muitas coisas para escrever nas nossas histórias, muitas coisas. Mas para isso precisamos vencer o gigante. Por isso que na parte anterior da aula falei que o Senhor também está trabalhando no processo. Porque no processo ele está tirando esse medo, essa insegurança, essa sensação do fracasso, da comparação, me falta poucos recursos. Isso que o Senhor está quebrando. Porque ele diz, se hoje não quebro isso, você não poderá receber mais e mais e mais bênçãos. Olha o que nos diz este texto de Filipenses. Primeiro capítulo, versículo 6. Aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então o Senhor inicia uma obra tremenda na tua vida, mas Ele ainda deseja mais coisa, mais e mais coisa até completar, ok? Não é só uma vitória, não é só uma conquista. São muitas e muitas e muitas, mais do que podemos imaginar, mais do que podemos, inclusive, nós até acreditar. Mas leva a sério isto. Olha, eu preparando esta palavra, me lembrei também de alguns gigantes da minha vida. Eu espero que você também, neste momento, comece a se lembrar daqueles gigantes da tua vida e que, graças a Deus, já os venceu. Eu vou te falar de um deles. Inclusive, eu já compartilhei algumas vezes aqui na Escola Plenitude e lá no templo, no momento da pregação. Quando eu cheguei no Brasil, eu não falava muito bem o português. Até que um dia, o pastor da igreja falou, César, no domingo você prega. Ele me falou isso na quarta-feira. Já te imagina como eu fiquei. Era um gigante que tinha que vencer. Falar, pregar em português e, claro, fluir, levar a palavra a um entendimento. Ai. Eu lembro que eu fiquei mal. Teve uma noite que não consegui dormir, de preocupado, essas coisas que eu acabo de falar. As pessoas vão zombar de mim. Que isso? Eu com meu sotaque. Não tem como. Era o gigante que estava na minha mente dizendo, você nunca conseguirá pregar em português. Graças ao Senhor, eu venci isso. Hoje eu consigo pregar em português, consigo ministrar uma aula aqui na Escola Plenitude, consigo dialogar com as pessoas, aconselhar, consigo fluir. Por quê? Porque venci esse gigante estava aí me dizendo por 3 dias, lembra? Na quinta, na sexta, no sábado me falou, não vai dar certo, César, não vai dar certo, você não tem essa capacidade.
mas graças ao Pai, venci. E isso que eu quero te dizer, o Senhor tem coisas maravilhosas. Aquilo que Ele te ajuda neste momento é o início, mas não é o final. E tem mais e mais coisas. Por isso que eu disse, vamos vencer, vamos vencer. Não fiques parado. Não acha que o Senhor já fez tudo o que tinha que fazer. Por isso que, mais uma vez, olha Gálatas capítulo 6, versículo 9. Olha esta palavra. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, continua. Eu não estou vendo muitos frutos na minha vida. Continua, porque estás no processo. Estás aí, lutando contra o gigante. Mas continua, porque no tempo certo chegará a colheita. Então, Deus está dizendo algo tremendo para ti. Olha, se apareceu um gigante na tua vida, não é para desistir, não é para abandonar, é para vencer, ok? O gigante é para vencer. Não é que o Senhor falou assim, vou colocar um gigante para, ou vou permitir, neste caso, um gigante na vida aí do meu filho para que ele conheça que é um derrotado, para que ele saiba que é um fracassado, para que ele saiba que é um incapaz. Você acha que Deus colocou a Golias na frente de Davi para que Davi venha a falar, não, verdadeiramente sou um fraco? Não. Deus permitiu que Davi esteja na frente de Golias para que Davi venha a conhecer quem realmente é seu Deus, quem o acompanha e também saiba de sua própria capacidade. Então, essa é a conclusão desta aula. O gigante está aí. Claro que sim, está aqui na nossa mente. Não vou dizer que não. Eu também ainda tenho que vencer várias coisas. Mas nesse momento, lembra, se o Senhor colocou aí esse gigante é porque ele sabe que tem a capacidade para vencer, para lutar, para derrotar aquele gigante e, claro, avançar. O Senhor diz, você tem a capacidade, você tem a força, você tem a sabedoria, você tem todos os recursos. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos te está acompanhando. Aleluia. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o Senhor dos Exércitos que nos acompanha em todo momento e que também, Pai, nos entrega a força para superar, para avançar, conquistar e, sobretudo, para receber, Senhor, algo que provém de Ti. Muito obrigado, Pai, por esta aula. E eu sei que, em nome de Jesus, tem filhos e filhas que estão ouvindo esta palavra e, neste momento, que estão dizendo, vencerei esse gigante. Em nome de Jesus. Amém.